Coisa de Preto é bruxaria contida num conto de Machado de Assis. Um samba escrito pela caneta de Mauro Diniz. Coisa de Preto é poesia de Cartola. Os dedos a bailar sobre o violão de Paulinho da Viola. Ah, só podia ser preta. Lázaro Ramos. Sejam bem-vindos ao segundo programa Jovens que Inspiram Jovens. Bem, nosso convidado de hoje, como apresentar? Não sei se existem palavras para descrever Kevin Sena. Precisamos definir Kevin Sena? Kevin é força da natureza, Kevin é cor do mundo, é inteligência genuína e toda poesia. Kevin é luta, é amor, é cor, é sorriso. E que sorriso! Não sei se precisamos definir Kevin, mas com certeza precisamos falar sobre Kevin, um jovem que inspira jovens. Vamos lá. Então, seja bem-vindo, Kevin, ao programa. É um prazer te receber aqui com a gente. Pra gente começar, conta um pouquinho da sua história, o que você acha importante, do seu trajeto até aqui. Conta um pouco pra gente quais eram os seus sonhos, os seus objetivos, e se eles tiveram alguma mudança até agora, né? Conta um pouquinho de você. Sim, então, falando um pouco sobre mim, meu nome é Kevin, eu tenho 24 anos, né? Cresci a minha vida toda na favela do Capão Redondo, muito conhecida, muito falada pelos nossos compadres racionais, e sua turma toda, Mano Brown. Falar sobre mim é falar sobre a minha adolescência, né? Que é um período que me marcou muito. Esse período, a gente ainda está naquela fase da adolescência, né, se descobrindo, autoimagem, questionamentos, e essa parte foi um pouco mais árdua na minha vida, né, porque com 16 anos eu fui diagnosticado com leucemia linfoblástica aguda, né, e isso alterou toda a minha construção de quem eu sou, de quem eu queria ser, e foi bem um clichêzão do a males que vem para o bem, me fez uma pessoa mais fortalecida hoje, e falar para vocês que durante esse período, a desistência era sempre a opção, né? Mas aí, com o tempo, você passa a ver que isso não era a sua opção predestinada, né? De que você nasceu sim para ocupar certos espaços e de que você não vai ter uma vida preparada ao fracasso, a ambientes que são marginalizados e de que você não pode ter ascensão. Então, foi durante esse período de muito redescobrimento sobre mim que eu resolvi começar a estudar, né? E estudar de verdade, assim, porque dentro da escola, você está na escola, mas você não estuda com a escola, né? Então, você sempre naquele ambiente em que você e não tem poder de questionamento, não tem voz dentro da escola. Então, foi quando eu não pude mais ir para a escola, né, foi até um tanto doloroso nesse processo, né, porque eu estava com 16 anos, estava no segundo ano do ensino médio, e não pude mais ir para a escola. Então, nesse período, eu passei a ter aulas particulares dentro do hospital que eu fiz meu tratamento de câncer, né, que é o Hospital GRAAC, né, que é conhecido por ser um centro que ajuda bastante jovens e adolescentes com câncer. Tanto é que quando vocês vão no McDonald's e eles pedem aquelas moedas para doações, existe, gente, é real. Eu estou aqui, ó. Nossa, obrigada por me falar que é real. Isso. Eu sempre fico na dúvida. É real. E aí, esse projeto incrível que me abraçou, assim, e dentro dele eu pude ter acesso à escola particular dentro do hospital enquanto eu fazia meu tratamento. Então, eu acabei terminando meu ensino médio todo dentro do âmbito hospitalar. De muita erudição, assim, com os professores, de muita amizade, e foi quando eu descobri a possibilidade de entrar na universidade pública. Porque até então eu não sabia o que era uma universidade pública, a não ser as conhecidas particulares, que a gente já sabia que era cara, meu Deus, como é que eu vou fazer, como que eu vou entrar numa, né, a gente já taxa isso como algo que não é atingível para quem não tem ascensão financeira. Então, foi me apresentado o vestibular, né, o temido, né, e aí as barreiras, né, se aumentam, né, quando você também tem você descobre, né, esse novo mundo, né, como eu vou fazer para chegar lá, né, como vai ser essa trajetória, né? Então, durante esse espaço, eu fui muito orientado pelos professores, né? E esses docentes me explicaram o que era um cursinho popular, e foi nesse espaço que eu fiquei sabendo da existência do cursinho da CEPUSP, que é o local onde eu conheci a Letícia, essa moça maravilhosa.
que vos fala hoje. E foi lá que eu tive meu primeiro pontapé inicial, assim, com uma educação, não uma educação pautada só em teorismos e coletânea de dados, e que você vai colocando esse conhecimento para você. Eu tive acesso a uma educação mais libertadora, assim, mais questionadora. E foi no meu primeiro espaço que eu pude, de fato, me libertar dos grandes questionamentos da adolescência, né? Quem eu sou, quem é a minha imagem, como me descobrir, como eu sou um ser único, eu sou um ser diferente, o que é ser diferente. E foi lá que eu descobri, na verdade, que eu resolvi dizer para mim mesmo que eu sou um homem negro, gay, preto, da favela, e que faz parte de uma comunidade linda LGBT e que representa muita coisa. Então, foi dentro desse espaço que eu parei de dar voz para essas vozes dentro da nossa cabeça que nos dizem que a gente não pode. Sim. Então, foi o meu primeiro ano de cursinho, foi libertador. Eu acabei não passando nas faculdades que eu queria, mas ainda assim consegui passar em algumas universidades, mas como era o meu sonho, eu não desisti. No segundo ano, eu tentei cursinho novamente, e aí eu tive acesso a um outro cursinho popular, o cursinho popular da Poli USP, que é dentro da Universidade de São Paulo, com processo seletivo também, você faz uma prova, e também é gratuito, assim, sabe? Então, se você está em busca de correr atrás do seu sonho, procure em cursinhos populares que podem muito mais te amparar do que você entrar em um cursinho que vai te tratar apenas como um número, né? Que você é apenas um dado estatístico de aprovação. Você não é isso. Você é um ser humano que tem sentimentos, você tem a sua trajetória, o seu tempo de aprender, né? Você tem um tempo de ser você durante esse processo do vestibular, né? Então, você tem que ter esse tempo para você. E nesses cursinhos particulares, isso cada vez é mais omitido, né? Então, busque se conhecer durante esse processo, não somente se perder em prol do seu sonho, né? Então, para mim foi muito importante isso, né, durante essa trajetória. E depois que eu tive acesso à Universidade de São Paulo, né, com esse meu segundo ano de cursinho, eu consegui ser aprovado em todas. Eu passei na USP, na Unesp, na Unicamp, na Unifesp. E aí eu percebi, gente, valeu a pena, sabe? Toda a trajetória, todo o esforço, e o meu caminhar era um passo meu e dois das pessoas que estavam do meu lado, né? Então, pensar nisso tudo, né? Pensar nessa coletividade que me ajudou para chegar até aqui. Ainda não cheguei onde eu quero, mas ainda vou chegar onde eu desejo estar, né? E assim, falar para vocês, gente, pensar em ascensão social e financeira é pensar no crescimento pessoal de vocês também. As portas que a Universidade de São Paulo hoje me abriram foram excepcionais. Hoje eu estou fazendo meu estágio pela Pró-Reitoria de Graduação da USP, então em que mundo que eu ia pensar que hoje eu ia ser um funcionário da USP, praticamente, né? Eu trabalho com quem organiza a FUVEST, com quem organiza a graduação da USP. Então, pensar que todo esse alcance que eu tive é fruto da minha falta de não desistência, né, esse meu querer, né, que foi lá do passado, e toda essa ajuda, culminou para isso hoje. Eu sei que vai culminar para coisas maiores ainda, né? Então, se vocês têm um sonho, lutem por ele, porque vocês vão acordar todo dia pensando nele se vocês desistirem, e isso vai inquietar o coração de vocês. Sim. Então, não deixem essas vozes vencerem vocês, é o que eu sempre carrego comigo, assim, e é um legado muito forte. Hoje eu estou no quarto ano já da Letras, nessa trajetória meu sonho mudou, sim, né? Eu entrei querendo muito me tornar um grande professor que eu não tive acesso, né? Porque quando a gente está na escola, a gente nunca vê um professor negro ensinando literatura. E eu fico pensando em quantas vezes os professores não são omissos aos casos de racismo dentro da escola e naturalizam esse processo. Então, eu queria ser um professor que abarcasse toda essa comunidade negra dentro da escola. Né? Quantas vezes a gente não vê uma piada sendo rechaçada e até às vezes os professores corroborando com aquele sistema racista dentro da sala de aula, né? Muito pelo professor até tem consciência do que está fazendo, mas não sabe o avanço disso no psicológico da pessoa, né? O abalo mental que isso causa durante os anos, né? Então esse era o meu grande sonho, né? Me tornar um grande professor que vai ensinar gramática de uma forma mais didática, que não seja presa a tanto teorismo, né? E de ficar preso a livros didáticos, enfim, trazer uma forma mais ilustrativa para eles o conceito da gramática, né? E abordar principalmente a riqueza da nossa literatura brasileira. E não é abordar da forma punitivista que a escola faz, né? Abordar de uma forma, você tem que ler tal capítulo até tal dia. Assim, os alunos não vão criar o laço e o vínculo com a literatura brasileira que fala sobre quem nós somos. Então, não gostar de literatura brasileira é não gostar dos nossos vizinhos,
é não gostar de si mesmo. Então, eu sempre tento mostrar para as pessoas que tem coisa muito boa, assim, que foi produzida e que pode alcançar você através da linguagem. E a linguagem tem muito poder, gente, de verdade. Sim. E, assim, parando para pensar, assim, durante esse meu trajeto na USP, né, foi um tanto tortuoso, assim, mas, assim, vou falar para vocês, dentro da Universidade São Paulo, eu fico pensando, assim, nas oportunidades que eu tive. Em que lugar do país eu ia conseguir aprender inglês de graça, aprender árabe, que é a habilitação que eu estava cursando na USP. Eu participei de um documentário árabe, né, que é sobre o ensino da língua árabe em São Paulo. Nossa, que legal. Eu participei de um projeto com a Faculdade de Educação, né, eu lecionava aulas lá para as crianças que são moradoras do CRUSP, né, que é a residência estudantil, e se você pensar, essas mães, elas não têm como tirar o seu filho daquele ambiente acadêmico, então as crianças perdem todo o seu momento lúdico, né, a sua infância, em prol de estarem com as suas mães no âmbito universitário. Então, ter um projeto que auxilia essas mães e que coloca um espaço mais lúdico para essas crianças foi muito importante para mim, porque eu fico pensando na minha infância, em como ela foi lúdica, em como ela foi em brincar na terra, em brincar na rua, jogar bola, atazanar os vizinhos. Então, eles não têm essa vivência, eles não têm essa memória coletiva, né, para compartilhar. Então, esse projeto pautava muito nisso, né, de ter um espaço para essas crianças conviverem que não fosse totalmente acadêmico, apesar de elas morarem em um prédio que é composta por pessoas acadêmicas, né. Então, foi muito importante também para mim. Além disso, também, assim que eu comecei a estagiar na pró-reitoria da USP, eu comecei a estagiar numa parte que recebia denúncias anônimas sobre trotes abusivos, né, da universidade, e acabei ficando lá, hoje trabalhando no setor administrativo da universidade, e assim, e as coisas só tendem a crescer. Depois eu quero me jogar para o mundo da educação, mas durante esse trajeto, o que mudou para mim é que eu me descobri como uma pessoa muito mais capaz do que eu acreditava ser. Porque meio que tinha um plano na minha cabeça do que fosse dar certo. E acreditava que eu estava fadado a fazer somente isso. Mas não, eu consegui, de fato, expandir esse meu pensamento. E depois da letras, assim, eu quero até cursar Direito na Sanfran. Depois disso, eu sei que eu tenho potencial para fazer outras coisas. Depois disso, gostaria de trabalhar também com direito de refugiados no país, porque é uma coisa que foi muito visível, assim, para mim, entrando nos estudos árabes, né? Então, é uma coisa que talvez me impactaria bastante pensar em como abordar essa questão quando eu me tornar um advogado também, né? Nossa, que e aí, massa. durante essa... Não, muitas coisas aconteceram, né, Letícia? Ai, sim. Mas que incrível. É uma chuva de acontecimentos, né, gente? E aí, durante essa minha trajetória, poucas pessoas eu acabei encontrando que são como eu. E eu tô dizendo assim para vocês, não como eu no sentido de que quer ocupar certos espaços. Pessoas como eu que vieram da mesma origem que a minha. É muito difícil de se encontrar. E as pessoas têm uns cursos, às vezes, dentro da Universidade de São Paulo, que dão certos estereótipos para as pessoas lá dentro, né? Então falam geralmente que o curso de letras é o que tem mais gente negra e mais gente de baixa renda, né, nesses espaços. Até tem, gente, mas ainda assim é um número tão pequeno, e essas pessoas que ainda entram, elas não conseguem se manter na universidade. Então, uma pessoa que é muito uma referência minha é o professor Paulo II, né? Ele é o único professor negro na letras, num corpo docente de mais de 50 professores. Então, eu fico pensando que se é difícil para mim hoje estar sentado nessa cadeira, eu fico imaginando para ele, né, que é precursor de tanta coisa, né, e representa muita coisa para os alunos lá na letras, né, diante de um corpo docente que a maioria dos professores são da Inglaterra, dos países de origem, né, porque a gente lá tem todas as habilitações, né, todos os outros idiomas, então os professores geralmente são dos países de origem que eles lecionam, né, da Itália, de Armênia, da Armênia. Então, ser uma pessoa negra nesse espaço é muito importante, eu acredito, né? E ele me inspira bastante. E, além disso, uma outra pessoa, assim, que tem sido falada mundialmente é o professor da Faculdade Getúlio Vargas, o Silvio de Almeida.
Ele é maravilhoso. Ele fez um livro sobre racismo estrutural que tem sido bastante mencionado pelo mundo, assim, sabe? E ele consegue ilustrar de forma bem simbólica e didática de como isso é o grande mal do nosso século, né? E de como as pessoas não querem olhar para isso, e quando olham é sempre com um olhar de aceitação, mas não de respeito, né? E aí, ele é uma grande referência para mim, como um advogado negro que representa muita coisa. Então, essas referências, assim, para mim, eu vou carregar eternamente, assim, sabe? Que máximo. E quem são suas referências pessoais nessa sua trajetória toda? Quem foi que te inspirou sempre? Para querer almejar tantas coisas, amiga. Olha, tem algumas pessoas, sim, que me inspiraram. É a minha avó, né? Porque a minha avó que é bem difícil, né? Ela é de Portugal, minha família é metade portuguesa e metade do Piauí, né? Que tem aquele... E aí, minha avó nasceu em 1934, ou seja, ela viveu a Segunda Guerra Mundial, então ela saiu da Segunda Guerra Mundial, né? Eles moravam em Portugal e na região da Ilha da Madeira, né? Que é a região onde o Cristiano Ronaldo cresceu e tudo mais. E eles tinham fazendas e terras naquela região e eles tiveram que vender tudo, né? Com o acontecimento da Segunda Guerra Mundial, eles tiveram que sair de lá às pressas, assim, venderam todas as terras que eles tinham, as posses, e ficaram em Lisboa, e de Lisboa vieram para o Brasil. Então, a minha avó já passou por tornados, furacões, Segunda Guerra, então ela é muito forte, assim, sabe? E ela me inspira muito, né? E, assim, toda vez que ela acredita em mim, eu acredito ainda mais, porque eu sei que se ela podia, eu também posso. Então, ela é uma pessoa que representa muita coisa na minha vida. É até difícil, porque faz o quê? Uns 6 meses que eu não vou em casa, né? Por causa da pandemia, né? Também não vejo ela já há um tempo. Então, é uma pessoa muito importante para mim, que sempre me incentivou, assim, sabe? Que incrível. Kevin, eu queria saber um pouquinho, tipo, como foi? Você falou que foi diagnosticado muito jovem, né? Com leucemia, então você teve todo um processo que eu vejo como diferente, porque, né, a gente na adolescência vai pra escola com amigos e vai se descobrindo nessa escola e tal. Você teve uma interrupção disso. E aí depois você voltou pro cursinho, né? E aí você falou que foi um momento muito importante para você. Imagino que sim, porque para mim também foi um momento de muitas descobertas, né? E para todo mundo que eu conversei na época, sempre representou isso. Eu queria saber para você, com toda essa interrupção, com tudo que você teve que passar, como Kevin se descobriu Kevin? Como Kevin se descobriu um homem negro? Como Kevin se descobriu gay? Como foi tudo isso, esse processo? Olha, esse processo foi bem conturbado, assim, sabe? Porque foi um processo de não saber para onde ir, onde eu estou, né? O que eu quero para mim, né? E, assim, quando eu fui diagnosticado, assim, indo para um viés mais religioso, eu tinha acabado de ir pela primeira vez na igreja e tudo mais, e com um amigo que tinha me levado lá e tudo mais, e eu gostei bastante, tinha me identificado, tinha até falado que ia participar, então foi um momento muito de questionamento, até um tanto... Foi um momento de muitos questionamentos bíblicos, assim, para mim, né? Porque eu comecei a estudar a Bíblia, conheci meus amigos, então eu estava questionando, né, sobre tudo que estava pautado ali, sobre o que queriam que eu fosse, né, diante daquela imposição religiosa que existe, né? E foi um momento que eu falei assim que, sabe, eu falava, eu tenho que corresponder a essa voz que está dentro de mim, que eu sabia que eu era gay desde criança, né? A gente sabe sempre que é, né? A gente não consegue esconder muito bem. Então, ficar forjando todas essas situações e todos esses trâmites para não parecer quem eu sou de verdade era uma luta constante na minha cabeça. Eu não conseguia desvincular uma coisa de outra e nesse processo ainda correr atrás dos meus sonhos. Antes de ter um sonho, eu tenho que ser eu. Então, eu comecei a parar para pensar que eu não podia mais deixar de ser eu para correr atrás de um mundo que não vai ser meu, se eu não for eu mesmo, né? Então, era muito difícil para mim. E aí, acho que o pontapé inicial disso, de eu me descobrir, foi quando eu vi na educação a possibilidade libertadora de ser quem eu posso ser. E na CEPUSP, assim, que eu falei assim, nossa, essa educação é realmente transformadora. Sim. Ela é realmente inclusiva, ela realmente abarca
as diversidades das pessoas, de tribos, de religiões, de povos, de mundos. Então eu me via muito mais, eu me identificava ainda mais com essas questões. Então eu parava para pensar por que eu deveria estar seguindo aquilo que me impuseram, e eu mesmo, né, corresponder às minhas expectativas, não às do mundo. Então, foi nesse momento que eu falei assim, chega, eu tenho que ser eu mesmo. Então, foi quando eu comecei a falar sobre a minha autoimagem, né, quando eu falei assim, olha, eu não vou mais alisar o meu cabelo, porque não querem que ele seja dessa forma, ele nasceu crespo, então ele vai crescer crespo o resto da vida, e se vocês não querem olhar, virem para o lado, porque eu vou estar aqui. Então, foi outro momento que eu também comecei a ver o meu corpo, né, como ele não é tão desejado, e ele só é desejado quando é hipersexualizado. Então, foi um momento de muito descobrimento, e para falar assim, olha, até que momento eu quero ser sexualizado? No momento em que eu sou sexualizado porque sou sexualizado, ou até o momento em que as pessoas me objetificam, né, e me tratam apenas como uma pessoa que não é humanizada, né, um objeto sexual. Então, foi um momento que eu parei para pensar assim, eu quero ser visto assim, eu não quero ser visto assim, não quero que seja responder aos estereótipos que já criaram sobre a minha imagem, né, porque eu me sinto muito no entre-lugar hoje, sabe? Assim, eu falo para você, é muito difícil estar num ambiente totalmente elitista e acadêmico, morando numa região que hoje eu moro do lado da USP, próximo, eu moro então com a elite paulista, né? Mas na favela. Então eu me sinto nesse entre-lugar, né? Quem eu sou de verdade, né? E cada vez que você sobe mais nessas ascensões sociais e financeiras, você encontra cada vez menos gente preta, né? Cada vez mais gente preta, né, nesses espaços. Então, ir se moldando durante esse espaço e ir construindo a sua imagem é muito importante, porque você tem sempre o passado para te fazer refletir, e você tem sempre... Você não quer ser como elas, né, na sua frente, né? Você vai conseguindo mudar isso de uma forma muito bonita, assim, dentro de você, e tentando corresponder a você mesmo, né, a ser melhor com você mesmo. Então, todo esse meu descobrimento, assim, de mim, durante o câncer, faltou muito isso, sabe, a partir da educação, eu vou moldar quem eu sou. Então, foi isso que foi o primordial para mim nessa fase. Ai, que incrível. Nossa, incrível, Kevin. Eu queria saber se você tem artistas, obras de pessoas negras para recomendar pra gente. Eu sim, assim, para conhecimento público, assim, vocês precisam ler isso, tipo, né? Gente, acordem, leiam, tem muita coisa boa. Alô? Hello, Brasil! Vamos acordar, vamos assistir isso, vamos ver. Primeiramente, eu queria indicar alguns artistas, né? Um deles é Octavia Spencer, né? Ela é maravilhosa, ela fez o filme Histórias Cruzadas, né? Que é muito conhecido, né? Porque ela é uma mulher negra, né? Que é relatada por uma mulher branca, e nesse filme, né, ela menciona o racismo estrutural, né, daquela sociedade burguesa, né, e elitista de um tempo mais, que remonta a uma classe mais elitista, no sentido mais burguês, né, e mais fino, mais consagrado, né. Eu queria indicar essa artista, ela é maravilhosa, uma atriz incrível. Uma cantora nacional, eu queria indicar uma nova, né, que vem surgindo aí, que ainda não teve tanta voz, é a Majur. Ela canta a música Amarelo junto com o Emicida, né? Ela é uma mulher trans, que ela vem surgindo, ela lembra muito a voz da Lineker, né? Que é outra artista também, e tá aí para representar muita coisa. E uma terceira cantora é uma cantora chamada Emily Sandé. A Emily Sandé, ela surgiu com o nome Adele. Só que como a Adele já estava fazendo muito sucesso com a música Someone Like You, ela teve que trocar o nome dela de E ela é maravilhosa, assim, também tem músicas divinas. E agora, indo para a minha área, eu queria indicar duas literaturas para vocês. Adoro. Uma delas é da Jesus, né? Todo Deu mundo uma precisa cortadinha, ler o Kevin, livro. não consegui entender. Da literatura, todo mundo precisa, assim, conhecer de verdade Maria Carolina de Jesus, né? Ela tem uma obra chamada Quarto. O que é esse livro, né? Esse livro é o Diário de uma Favelada. Ela é uma mulher
que vivia em São Paulo, nas zonas periféricas, né, na zona do Tietê, em que ela coletava lixo das ruas, e enquanto ela coletava lixo das ruas, ela pegava vários papéis, nesses papéis ela ia construindo um diário da sua própria vida, e ela sempre relatava nessas histórias como é viver à mercê do lixo, né, e de como isso tudo a pessoa, né, ela se sentia fazendo parte do lixo, né, como se ela fosse uma simbiose entre a cidade e o lixo. E ela até menciona, né, que quando ela estava nas ruas, ela via um grande mundo, e quando ela estava na favela, ela era apenas um lixo, pertencendo àquele espaço, né. Então ela relata muito. Um dos momentos mais bonitos é quando ela fala assim para mim, não tinha dinheiro nem para comer sabão, né, não tem dinheiro nem para comer sabão, é a representação da elite, né? Não é nem comida que ela não consegue, gente, é sabão, é higiene. Então ela sempre vai relatar de como a presença do lixo está em volta da cidade, e esse lixo é atribuído às pessoas mais pobres, né? Elas são desumanizadas, elas são lixos como o lixo da cidade. Então é uma obra, assim, que traz uma consciência de classe, assim, para todo mundo, assim, hoje, olhar para dentro de si, os seus privilégios, todo mundo carrega um privilégio, né? Menos essas pessoas que estão à mercê de todas as desigualdades, né? E aí uma outra obra, assim, que me impacta muito é a obra A Negrinha, do Monteiro de Lobato, né? E, assim, eu sei que existe todo um diálogo sobre ser ou não racista, né? Mas deixamos isso para outro dia. Ele relata uma criança órfã, né, preta, uma menina preta, adotada, e de como ela sofria racismo durante o seu momento de crescimento, né? E ela relata que o maior sonho dela era ganhar uma boneca, e a filha da patroa ganha uma boneca. Nesse momento ela descobre, assim, que existem bonecas, né? Ela nem sabia o que era um brinquedo. Uma criança vai descobrir o que é um brinquedo com quase 8 anos de idade. Então, ele relata muitas coisas e situações que ela é tratada como uma burra, como um demônio, como uma diaba. E ele tem uma cena, assim, que é pavorosa, assim, que é quando uma patroa ferve um ovo e coloca esse ovo fervido dentro da boca da criança, né? E você pensar que o Lobato estava relatando isso como uma realidade, né? Uma visão, uma leitura de realidade, é você pensar em o que eu represento hoje, sabe? Eu sei que, queria até deixar como um ponto final, assim, para que vocês pensassem, na filosofia Ubuntu. A filosofia Ubuntu fala que eu sou porque nós somos, né? É uma filosofia de vida muito bonita, assim, sabe? Que muito me impacta, né? Eu só existo porque nós existimos. Então, minha vida aqui hoje, para eu estar sentado na Universidade de São Paulo, ocupando um espaço ali, é porque muitas pessoas perderam suas vidas, né? Então, pensar na literatura é pensar nisso para mim também, sabe? É de como aquela vida que está ali, naquele livro sendo descrita, foi uma vida que foi perdida, que foi desumanizada, e que ela está tentando trazer arte e te mostrar o que aconteceu, né? Então, e muito me impacta a literatura porque ela fala sobre nós, né? Clássico que os alunos criem, né, com a literatura, né, que eles se vejam nos livros, né, e não que sejam apenas personagens fictícios, né. Ai, que incrível, Kevin, tô apaixonada aqui por essa entrevista, socorro. E aí eu queria agora, só pra gente finalizar, então, perguntar se você tem alguma coisa para passar, uma mensagem, compartilhar com a gente. Eu queria compartilhar com vocês o fato de que, se vocês hoje estão aqui vendo essa live, gente, não desistam de quem vocês queriam desejar ser e de como todos os nossos sonhos estão atrelados ao capital. E se os nossos sonhos estão atrelados ao capital, você só vai realizar cada um deles com ascensão social e financeira. E ascensão social e financeira pressupõe educação. Então não desistam, gente. Lutem pelo capital cultural. Isso foi tirado. Eu todo dia falo para as pessoas, gente, eu vim de escola pública, eu vou estar na universidade pública. Aquilo é meu, gente, é de vocês. Não tenho pra onde ir. Eu não vou para o Mackenzie, gente, me desculpa, o Mackenzie pode me dar uma vaga, eu não ia. Mas se eu ganhasse uma bolsa 100%, aquele espaço é meu, é seu. Então, lutem pela educação libertadora. A cultural é tudo, né? Vocês nunca vão tirar de vocês. Se hoje eu conheço tudo que eu conheço do mundo e consigo estabelecer diálogo com todas as pessoas, é por conta do capital cultural. E isso ninguém me tira, gente. Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês. E para o sonho de vocês. Perfeita. Encerrou lindamente. Kevin, muito, muito, muito obrigada pela participação. Foi muito especial essa entrevista.
Não, eu que agradeço, Letícia. Eu fico assim impactada, assim, muito feliz, porque é difícil as pessoas darem vozes para as outras. Sim. E assim, projetos como o seu dão visibilidade assim num tamanho que você assim nem não espera, mas pode alcançar muitas vidas, né? É a As pessoas que ideia. estão assistindo. É a ideia, que a gente fique sempre inspirando uns aos outros e consiga, né, essa melhoria, gente, por favor, a gente precisa. Sim, sim, realmente, sim, é algo incrível assim, que a gente tem que lutar sempre por todos os nossos direitos. Sim. Muito obrigada, Kevin. Letícia, gente, não se esqueçam, viu? Lutem por vocês. Tchau, tchau. Um beijo, obrigada. Bem, novamente, esse programa é dedicado a todas as pessoas negras que inspiram tantas outras a mudar o mundo, em conjunto. A luta continua todos os dias. Queria agradecer muito a participação especial de Kevin Sena, esse jovem que faz tanta diferença no mundo. Agradecemos também a todos os participantes do projeto Bem Me Vi e Vozes das Periferias, que em conjunto tornaram esse programa possível. Espero vocês na próxima. Tchau, tchau!